Muito bom dia, pessoal. Bem, vamos começar de novo, né? Muito bom dia, pessoal. Meu nome é Luiz Rodrigues, eu componho aí o time da InterSP. Primeiramente, quero e preciso agradecer a todos vocês pela presença, por vir prestigiar o nosso evento. Dizer para vocês que é uma honra estarmos pela primeira vez de muitas que retornaremos aqui em Teresina. Ao longo dos dias aí que antecederam o evento, a gente lançou aí um desafio para os provedores de Teresina, que era nos ajudar a bater a meta de 1000 seguidores no Instagram. Hoje, nesse momento, no início do evento, a gente contamos com 800 seguidores. E o desafio era a gente bater os 1000 seguidores e sortear uma OLT Fire Home para vocês. As configurações eu vou ficar devendo, mas até o final do dia a gente tem essa missão. Caso não consiga, eu vou ter que levar essa missão para os amigos e irmãos de Manaus. E deixo claro que confio em vocês, hein? Por favor, não me decepcione. Vamos, nos ajudem aí a bater esses 1000 seguidores. Vão lá na nossa página, tem um post fixado. Vai lá, segue, comenta nesse post que o sorteio vai ser para as pessoas, para os seguidores que comentaram nesse post, tá? E após todos esses agradecimentos, quero convidar aqui nosso amigo e parceiro, Dr. Eduardo Cerqueira, para dar uma palestra para os senhores sobre provedor, não precisa do CREA ou CFT. Descubra as ilegalidades das multas aplicadas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Passo a palavra para o nosso amigo Eduardo e aproveitem o conteúdo. Muito obrigado. Eduardo. Olá, meu nome é Antônio. Trabalho no escritório Cerqueira Consultoria ISP, que é um escritório de consultoria jurídica fundado em 2011 em Araguaína, Tocantins, e atualmente possui sede operacional em Balsas, Maranhão. Somos especializados em advocacia e consultoria jurídica para provedores de internet e atuamos há mais de 9 anos no mercado ISP. Ou seja, nosso serviço é totalmente moldado a atender às demandas de provedores de internet, tanto que atuamos com exclusividade com provedores, e contamos com grande experiência de mercado e atuando nos estados de Tocantins, Pará, Maranhão, Piauí e Mato Grosso. O escritório Cerqueira Consultoria ISP é composto por uma equipe qualificada e eficiente, liderada pelo Dr. Eduardo Cerqueira. O maior diferencial do nosso escritório é justamente o conhecimento específico das normas, resoluções da Anatel e o dia a dia das empresas ligadas ao ramo de provedores de internet. A nossa organização investe na excelência profissional, investindo em treinamentos e buscando especializações, permanentemente se reciclando, a fim de que os colaboradores estejam habilitados a atender as demandas cada vez mais complexas. Nosso último investimento foi em inteligência artificial, ou seja, o qual entendemos ser o futuro. Nosso negócio é auxiliar em tempo real as empresas. E hoje trouxemos uma grande novidade. Conheça lá fora nosso stand do nosso canal do YouTube, Jurídico ISP. O canal é totalmente sem fins lucrativos, com o único intuito de compartilhar conhecimento jurídico com você, dono ou dona de provedor de internet, que certamente poderá sanar muitas dúvidas lá. Agora, não tomarei mais o tempo de vocês e lhes deixo com a palestra do meu chefe, Dr. Eduardo Cerqueira. Aproveitem e absorvam o máximo de conhecimento possível dele. Abraços! Bom dia! Pessoal, meu nome é Eduardo Cerqueira, eu sou advogado, criador do Cerqueira Consultoria ISP. Nós somos voltados totalmente para provedores de internet. Nossa missão, nosso trabalho diário é vocês.
é melhorar a vida de vocês, do empresário, desde o empresário até o funcionário. E qual a melhor forma disso? Há uma imagem que se forma do advogado, eu sou até reticente de usar termo, estou aqui pela questão, geralmente eu boto a calça jeans para ficar acessível ao pessoal. Vocês dizem, não, pode falar o que quiser com o Eduardo. Por quê? Eu entendo que o advogado dessa área de provedor de internet, primeiro, tem que conhecer a fundo o dia a dia de vocês. Eu sou o cara que vou lá, já acompanho a instalação para ver como é que é feito. Literalmente. Porque como é que eu vou dar uma opinião se eu não souber o que vocês fazem dia a dia? Qual que é o gargalo? Qual que é o sofrimento que o técnico passa, que o dono passa? Porque cada um dentro da empresa tem suas dificuldades. E aí que entramos. O segundo passo é a linguagem de uma forma simples e direta. Todos vocês, a vantagem de trabalhar com donos de provedores de internet, com funcionários de empresas de internet, é que são pessoas extremamente inteligentes. Então não há dificuldade de qualquer tese, qualquer dúvida que o cliente tenha, a gente poder sanar de uma forma simples, passando elementos para o cliente consiga entender. Hoje o tema da palestra, ela vai ser a não necessidade de inscrição do CREA de vocês, provedores de internet. Isso mesmo, não há a necessidade, vocês não têm essa obrigação. Uma coisa que vocês podem observar, né, nessa área nossa, é que é muito normal, infelizmente, uma empresa ou alguém faz alguma coisa, um procedimento, e os demais seguirem achando que aquilo está certo, que é assim e pronto, e acabou. No YouTube, botarem lá, provedor de internet tem necessidade de inscrição no CREA, vocês não vão achar um vídeo que fale que não é necessário, só vai pelo caminho, não, que a Anatel exige. Sim, mas ela exige aonde? Porque a Anatel tem as resoluções, concorda? Ela tem as demandas lá que a gente tem que cumprir. Está onde essa exigência? Qual a pergunta que tem que ser feita? Onde é que está essa exigência? Qual é o embasamento legal para essa cobrança? E o principal, pessoal, o que o judiciário entende em relação a esse determinado tema? Sempre, toda pesquisa que o cliente pergunta lá no escritório alguma coisa, dificilmente eu faço uma coisa muito simples, eu falo na hora. Mas alguma coisa, alguma demanda ou pesquisazinha, eu já passo para a equipe, ela vai pesquisar principalmente como é que o judiciário está entendendo em relação àquele tema, e aí eu passo uma posição para o cliente. Ó, é assim, 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 você tem direito a isso, 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 o caminho é esse, menos oneroso e menos cansativo. Aqui eu coloco, inicialmente é importante destacar que a não inscrição no CREA ou CFT, que nesse caso eu vou falar CREA, o CREA, mas se aplica integralmente ao CFT, tá? O raciocínio é o mesmo. A não inscrição no CREA não implica em nenhum tipo de prejuízo ou desvantagem para o provedor de internet. Pelo contrário, ao manter o foco no desenvolvimento da atividade, evitando o excesso de burocracia e regulamentações desnecessárias, podemos direcionar nossos esforços para atender, para oferecer serviços cada vez melhores e mais eficientes para nossos clientes. Essa é uma missão que eu tenho. Se tem um jurídico dentro da empresa, a função principal dele é dar tempo para o empresário pensar, dar elementos para ele dormir tranquilo. Você passar uma coisa convincente, certa, e que deixe ele tranquilo. Ó, meu contrato está ok, eu estou pagando o que eu devo pagar, e assim por diante. Aqui eu trouxe aqui uma notícia do CREA, para vocês verem que eles vêm tocando um terror na área, ali, meio que aterrorizando. Recentemente aqui no Maranhão, várias empresas foram autuadas. Eu vou chegar na questão do RT, eles vêm e fiscalizam. Infelizmente, muitos provedores não têm assessoria jurídica e, pelo medo, acabam se inscrevendo ali no CREA, que paga 1.000 e pouco, eu vou até ver o boleto aqui agora e eu vou mostrar. Paga. Aí você tem que pagar, se inscreve, ainda contratar um engenheiro para ficar pagando ali por mês, aquele negócio todo, entendeu? Isso não tem previsão legal, pessoal.
Aí, ó, o CREA fiscaliza empresas provedoras de internet, aí bota lá, conselho frisa importância da presença de um profissional legalmente habilitado dentro das empresas que oferecem esse tipo de serviço. Vocês vão observar que o CREA, em momento nenhum, ele fala da lei. Nenhum. Ele só fala que vocês têm obrigação e acabou a discussão. A ação, é que eles explicando, o pessoal do CREA, a ação tem o objetivo de verificar se as empresas que oferecem esse tipo de serviço possuem um profissional habilitado e capacitado no quadro técnico. Se o profissional foi o responsável por elaborar o projeto técnico do serviço de internet prestado e as anotações de responsabilidade técnica, que é as malfadadas ARTs. No caso de serviços de internet, o profissional indicado é um engenheiro habilitado na área eletrônica e de comunicações. Por exemplo, engenheiro eletricista, de computação, de eletrônica ou de telecomunicações, como explica o conselho. Aí, lá embaixo, a ação do CREA visa principalmente pequenos provedores. Por que eles, e aqui, pessoal, vou ressaltar, sabe por que eles visam os pequenos provedores? Porque eles subentendem que vocês são, desculpem a palavra, bobos, entendeu? Que não vão ter acesso à informação correta, porque eu duvido eles chegar lá e bater no grande. A grande vai chegar lá e esfregar na cara dele, não, você não tem, entende? Poxa, se uma Vivo, Oi, TIM, eles também fornecem o serviço que a gente fornece. Se eles fazem isso, eles podem até ter dentro da empresa deles, lá, por outros motivos, mas não por obrigação relacionada ao CREA. O CREA, ele vai além. Ele não basta para ele aterrorizar vocês. Ele tem que também colocar o teu consumidor, o teu cliente, contra você. Se o consumidor descobrir que a empresa está atuando de forma irregular, ou seja, vocês acusam vocês de uma coisa que não é verdade, de estar atuando irregular, de forma regular, podem fazer denúncias pelos canais do CREA. O Conselho disponibiliza 3 canais de denúncia, protocolo físico, através desse... Aí tem o link, ou seja, ainda quer induzir ao cliente que a gente está fazendo uma certa pirataria, serviço atuando de forma ilegal, né? Seria um exercício ilegal na profissão. Agora, uma coisa que eu falo para vocês, o CREA tem tanta legitimidade para fiscalizar vocês quanto a OAB tem. Aí eu pergunto para vocês, a OAB pode fiscalizar vocês? Ela pode me fiscalizar. Vocês não, porque não tem previsão legal. O CREA é igual, certo? Aqui, ó, a tal da RT que eles pedem. O valor em média, R$ 96,62. Vocês conseguem ver aqui? Aqui é de uma empresa que é cliente nossa, eu peguei para exemplificar. O que acontece? O CREA ele vem aplicando, principalmente para vocês que fornecem para empresas públicas, prefeituras, creche, o que for. Eles vão lá, às vezes, muitas vezes, fazer a vistoria no local. Aí eles pegam, tem internet, multa, entendeu? Olha, se foi feito a RT e tal. Agora eu pergunto para vocês, quando vocês fazem instalação de internet, pode ser na prefeitura, a instalação de internet, qual é a obra de engenharia que vocês fazem? Não tem. Vocês mexem em estrutura da internet, depois vocês vão quebrar a parede, assim tudo. Não tem engenharia. Mesmo que tivessem, para chegar no entendimento lá na frente, seria o serviço correlato ao serviço que vocês realmente prestam, que é fornecimento de internet. Aqui é um exemplo, pessoal, de multa, que é um documento real. Eu apaguei só o nome do cliente aqui, mas vocês conseguem ver, por cada ponto de internet, eles colocam o valor de R$ 765, se não me engano aqui, e 2 centavos. Agora tu imagina se eles pegarem, porque o mesmo raciocínio que eles podem aplicar para ser em órgão público, não tem diferença do raciocínio para ser o teu consumidor final. Já pensou se eles for lá e fazer uma varredura dos teus clientes tudinho, e tu inscrita, que eu estou falando de gente que está inscrita no CREA. Aqui não está pirata não, assim, como eles alegam. Aqui está inscrito no CREA, eles ainda vão lá, não satisfeitos de cobrar a anuidade que não teriam direito,
eles não te ferram. Te lascam. Aí o dono do empreendimento, você tem tanta dor de cabeça diariamente, aí você chega e se depara com uma situação dessa aqui. Não tem como o cara dormir tranquilo, o cara ficar tranquilo. Porque você vai, eu entendo lá do dono do provedor de internet, porque ele vai olhar, não é possível, se eles estão aplicando o CREA, que era para ser um órgão sério ali nessas questões, se eles estão aplicando é porque deve ter base. Então muitos pagam. Agora você imagina o tanto que eles arrecadam em cima de vocês indevidamente. É um absurdo. Aqui é outro documento aqui também do CREA, de um cliente que ali só de anuidade. Cara cheio de complicações, questões financeiras, às vezes aperta, né? Deixou atrasar. Um absurdo, 6.222,59 de anuidade. Anuidades que ele não precisava pagar. Eu falo, sabe o que eu falo? Pega esse dinheiro e distribui entre os teus colaboradores. Vão trabalhar mais felizes que tu está jogando no mato. Literalmente. Ah, Eduardo, tá jogando no mato. Aí se quiser jogar, outros 500. Aí é o direito de cada um, fazer o que quiser. Mas isso aqui não existe, isso aqui não é legal. Inclusive, a gente vai chegar nas questões jurisprudenciais aqui, que eles, inclusive, teriam que devolver, né? Aqui o CRT, eu trouxe um do CRT, para deixar o CRT também, não deixar ele de fora. O CRT, ele não tem sido tão incisivo, mas ele vem coagindo algumas empresas que também entram em contato com a gente. Está bem pequeno aqui, mas basicamente isso aqui é o quê? É uma notificação, não é nem para vocês terem ideia, não é nem um provedor de internet, isso aqui é uma loja de computação, vende equipamento de computador, e ele vende roteadores, esse tipo de coisa. Olha a loucura deles. Eles foram lá exigir que o cara, notificaram ele que se ele não providenciasse um técnico, né, escrevesse um técnico, para eles arrecadar, eles iam multar a empresa. É a notificação. Então, assim, o cara já pega e recebe um negócio desse aqui, ele já fica assustado. Né? Pô, me lasquei. E não é assim que funciona. Aqui, antes de entrar na lei, nessas questões todas, eu vou explicar para vocês como é que funciona o ordenamento jurídico de uma forma bem simples, tá, pessoal? Tem vários órgãos, mas de uma forma bem simples, é isso aqui. Você vai ter, lá embaixo da pirâmide, os juízes de primeiro grau, que é aquele juiz que você conhece da sua cidade, seja Justiça Federal, Justiça Comum, é o juiz que fica lá na sua cidade, que é o primeiro que vai ter contato com o eventual processo ou litigância nesse sentido. Depois vem os tribunais regionais, exemplo, tem o TJ, em âmbito estadual aqui tem o Tribunal de Justiça do Piauí, Maranhão tem o TJMA, só porque esse caso aqui ele vai para a Justiça Federal. No caso aqui é o TRF1, que é o mesmo do Tocantins, do Maranhão, é o mesmo. Então, aqui já seria o TRF1, para esse caso específico. Acima dele, perdeu, ganhou, exemplo. Perdeu, ganhou, vai para onde? STJ, tá? Então, Superior Tribunal de Justiça. É a última instância, pessoal, em discussão de lei federal. Quando você está discutindo lei federal, para aqui. Ele é o topo aqui, entendeu? Em questão de lei federal. Que é o caso que a gente está tratando aqui agora. A gente vai tratar sobre lei federal, entendeu? A gente vai chegar aqui no ponto. Então, aqui, o STJ, resumindo, a palavra resumindo, tudo na justiça, ela pode mudar ou não, mas é importantíssimo entender o que cada um desses aqui pensa sobre cada tema, certo? E eu já adianto para vocês, todos esses aqui, exceto o STF não trata desse assunto, ele só trata de questões constitucionais, tá? Então, ele nunca demandou sobre esse assunto, mas todos estes órgãos aqui são unânimes que vocês não têm obrigação de se inscrever no CREA. Então, pouco ter um engenheiro habilitado ali, ou um técnico, mensalmente na empresa. O que vocês precisam ter é quando vai fazer algum serviço que realmente toca engenharia, exemplo, talvez lançar uma rede de ponto a ponto, fazer um projeto, aí sim, mas aí você vai contratar, pessoal, como você contrata para a sua casa, ou você na sua casa, quando foi construir ela, vocês pagaram mensal, se inscreveram no CREA? Não. Então você contrata
pelo serviço que você precisa, que você demanda. Não para aquilo, para ficar lá rotineiramente. Então, entendidos aqui que o STJ, nesse assunto que a gente está chegando, STJ é a palavra final. Agora, só uma explicação também que é importante para vocês entenderem como é que funcionam as leis. E elas têm hierarquia. Se uma lei que está aqui embaixo da hierarquia, ela entra em conflito com a outra lei que está acima, a lei acima, ela sobrepõe a que está abaixo, certo? De forma bem simples. Ou seja, a que está em cima sempre tem prevalência, se houver um conflito. Então a gente vai ter lá, primeiro, ó, lá no piso, lá, também que é só exemplificativo, tá, pessoal? Tem várias nuances aqui, mas assim, em resumo é isso para vocês entenderem. As decisões judiciais, ali, no começo, aí depois regulamentos, exemplo, regulamentos, as resoluções da Anatel, são regulamentos, tá? Tá aqui, ó. Depois, legislação e costumes. Apesar que o costume no Brasil nem pega tanto, mas é legislação e costumes. Aí aqui, dentro de legislação, tem as legislações estaduais, federais e assim por diante. Mas aqui a gente vai tratar de legislação federal, tá? Então, imagine que a legislação federal está aqui e acima desse topo aqui está o quê? A Constituição Federal. Tudo que a Constituição Federal, o pessoal esquece muito dela às vezes para analisar as coisas, ela passa por cima do restante, entendeu? Ela é imutável. Agora eu vou dar os argumentos que o CREA usa para que vocês tenham a necessidade de se inscrever no CREA. Artigo 6º da Lei Federal 5.194 de 1966, e está vigente, sim, que foi recepcionado. Exerce ilegalmente, ele vem falando que exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo. Aí no item A são vários lá, mas o que interessa para nós é esse. No item A, a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos conselhos regionais. Traduzindo, exerce legalmente quem pratica o trabalho de engenheiro, que é privativo de engenheiro, sem estar inscrito no CREA, inclusive a pessoa jurídica, certo? Esse é o argumento. Aí você olha aqui, a lei, olhar, tem sentido então, a gente tem a obrigação, certo? Só que como eu falei, uma lei ela conversa com as demais, entendeu? Vamos adiante. Artigo 1º da Lei 6.496 de 77. Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, arquitetura, agronomia fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica, que é aquela RT que eu mostrei para vocês, R$90 e poucos, certo? Então, em tese, é o que eles argumentam aqui para poder vocês terem a obrigação de emitir o RT, e, inclusive, é o fundamento da multa que eles aplicam. Ao final, pessoal, eu vou pegar o pessoal vai passar o microfone para deixar uns 10 minutinhos no final, para vocês tirarem dúvidas. Alguém ficar com dúvida, alguma pergunta, eu vou ficar aqui para responder. E também vou ficar o dia inteiro no stand ali, acompanhando. Pode vir conversar, eu gosto bastante. Aí vamos lá, agora vamos para os contra-argumentos. Eu já vou chutar o balde, entendeu? Para não tem discussão. Vamos logo de Constituição Federal, para não ter discussão. Isso aqui falou, a água parou, certo? Então aqui não tem discussão. Tem a lei federal, não importa a lei federal se está em conflito com a Constituição. Artigo 5º, que é um direito fundamental, inclusive, pessoal, cláusula pétrea. Cláusula pétrea, para vocês entenderem, é aquelas que não podem ser mudadas. Isso aqui só pode ser mudado se houver uma revolução, o Congresso cair, o Estado Democrático de Direito cair e vierem fazer uma nova Constituição, entendeu? Porque o entendimento é, mesmo que se hoje fossem fazer uma Constituição nova, o Congresso chegasse, vamos fazer uma nova Constituição, eles não poderiam suprimir isso aqui, porque é cláusula pétrea, entendeu?
Então teria que ser uma ruptura mesmo do Estado para isso aqui ser subtraído. Vocês veem a força disso aqui. Então é básico, isso que é simples. Isso funciona, pessoal, para muita coisa na vida de vocês. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É simples, mas é poderoso. Isso abre um leque para vocês perguntarem. Por quê? A grande pergunta. Eu tenho que fazer tal coisa. Não só para a questão do crédito, para tudo. Por quê? Eu adoro quando o cliente vai e me interroga. Tá aqui um caso que a gente nosso interroga. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de explicar. Eu tenho a oportunidade de explicar para o cliente aquela demanda. E se tem fundamento, pessoal, eu consigo explicar de forma simples, ok? Eu só vou me enrolar, me baianar se eu não tiver argumento. Então aqui, ó, tudo, pessoal. Eduardo, se não está previsto em lei, eu posso, exemplo, matar alguém. Tem previsão legal lá. Na verdade, você tem uma pena se você matar alguém, né? Mas se não tivesse, em tese, estaria liberado, entendeu? Mas tem lei proibindo para isso. Mas então, tudo que vocês forem fazer, tem que ter essa preocupação. Aí vamos aqui, ó. O artigo 1º da Lei 6.839/80. Esse aqui, o CREA não tem nem desse artigo. Porque esse artigo aqui, ele veio junto com o primeiro que a gente mostrou da Constituição, derruba por terra. Aqui. Acaba a discussão aqui já. O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados delas, encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões. Até aí, ok, né? Em razão da atividade ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. Ou seja, qual que é o critério para você ser enquadrado em qualquer órgão? A sua atividade, pessoal. Certo? Eu sou enquadrado pela OAB. Qual é a atividade que eu exerço? A advocacia. Tem alguma dúvida se toca ou não? Toca. Eu tenho que me vincular a eles e a gratuidade assim por diante. Agora, vocês não têm. A atividade básica de vocês não é engenharia. Alguém discorda isso de mim? Eles vão construir ponte, casa, chega lá, construir tua casa e pega a internet de presente. Não tem, entendeu? Então assim, pra vocês verem, eu chamo até uma covardia que é feita com o pessoal. Vamos para as decisões, para vocês terem uma ideia de como pensam os tribunais, tá? Eduardo, como é que os tribunais pensam em relação a isso aqui? Eu vou logo de cima e vou descendo os menos importantes. Então assim, vamos logo em quem manda, tá? E aqui não importa, pessoal, eu posso perder em primeira instância, em segunda. Se eu ganhar no STJ, meu processo está ganho. Porque ele vai ter um final, entende? Você tem o direito de recorrer até chegar ao STJ. Então assim, se o STJ tem um entendimento aqui, acabou, não tem discussão. A menos que todo o corpo do STJ, e é muitos ministros, mudassem totalmente o entendimento deles e não, agora o CREA é obrigatório, mudasse o entendimento, o que é muito improvável, porque esse entendimento ele vem de um longo tempo, tá? E é sedimentado, que eles falam. Então vocês vão olhar aqui, consoante a jurisprudência, aqui eu peguei, pessoal, aqui é uma jurisprudência, um termo do julgamento, seria o resumo do julgamento, tá? Aqui eu peguei só um resumozinho, só o que importa para nós, porque senão não ia caber aqui no slide inteiro. O ministro aqui, no caso, é o Herman Benjamin, da segunda turma do STJ. O caso foi julgado em 2020, ou seja, agora, certo? Durante a pandemia. Consoante a jurisprudência do STJ, ou seja, de acordo com a jurisprudência é o quê? É a sequência de julgamentos no mesmo sentido, entenderam? Toda vez que há um julgamento, vai formando uma corrente que o tribunal como um todo entende daquela forma. Consoante a jurisprudência do STJ, a obrigatoriedade de inscrição no conselho profissional é determinada pela atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados. Entendeu? Então, assim, ele vem aqui e fala claramente que a jurisprudência deles, o que eles entendem é que não cabe
para vocês. Mais uma do STJ, para não... Aqui já no agravo regimental, o relator era o Benedito Gonçalves. Eu acho bem interessante esse ministro aqui. Esse aqui, 2011, eu puxei um pouco mais antigo, para vocês terem uma ideia que não é uma coisa, reinventar a roda agora. Não, é porque era desconhecimento mesmo, entendeu? Então, assim, não é uma coisa nova. Então, puxei aqui de 2011. Ó, o STJ possui entendimento sedimentado, pessoal, é que não, tá? É que está firme, não tem discussão contrária, não tem um ministro ou outro que discorre, entende? É uma coisa que é unânime entre eles. Ali. Microfone, então, rapaz. Entendimento sedimentado no sentido de que o critério a ser utilizado para a obrigatoriedade de registro nos conselhos profissionais é a atividade básica da empresa ou a natureza dos serviços prestados por ela. E assim, o STJ não está reinventando a roda, ele está simplesmente falando o que a lei fala. Foi o legislador, aqueles que em 1966, uma coisa assim, foram escolhidos para fazer as leis que representam a gente, foram lá e fizeram a lei clara, que não tem como você dar dupla interpretação ali. O único jeito para isso aqui passar é fazer o que o CREA faz, que é omitir de vocês esse detalhezinho, entendeu? Esse pequeno detalhe. Vamos aqui agora, ó, a decisão do TRF4, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Não é o mesmo que aplica aqui no nosso, não, mas vai ter. Aqui, no caso, a relatora era a doutora Vânia Hack de Almeida. Esse julgado aqui, 2017. Tá? Nos termos do artigo 1º da Lei 6.830, que trata o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício das profissões, o critério para exigência de inscrição no órgão de classe é a atividade básica desenvolvida pela empresa. Eu trouxe isso aqui porque ele fala especificamente do provedor de internet. A prestação de serviços de provedores de internet não é atividade privativa da área de engenharia, não sendo necessária a contratação de profissional engenheiro como responsável técnico. Não é eu, Eduardo, que estou falando, é a justiça. Tá? É quem interpreta a lei, se a lei, quem conta o caminho que ela deve seguir, tá, pessoal? Outra decisão do TRF4, aqui no caso era o desembargador era o Henrique Gouveia da Cunha, ano 2022, também bem recente. As atividades mencionadas na cláusula 2ª do contrato social da empresa apelada não envolvem a produção técnica especializada na área de engenharia, nos termos do artigo 7º da Lei 5.194/66, razão pela qual se mostra dispensável a contratação de profissional de engenharia, bem como o registro da empresa junto ao CREA. Tem-se assim que a empresa apelada, segundo a cláusula do seu contrato social, não desenvolve atividade básica ligada à engenharia e agronomia, nem presta serviços dessa natureza a terceiros, não estando dessa forma sujeita à inscrição perante o CREA, nem à multa eventualmente fixada por essa instituição. E aqui esse exemplo eu trouxe, porque aqui ele fala da multa, tá? Então a gente vai chegar agora. Então assim, ele está deixando claro aqui, não se aplica, e qualquer multa que der ou não, ART que seja, é ilegal. É ilegal. Se não está previsto em lei, pessoal, é ilegal. Aqui é uma notícia do site do TRF4, se eu não me engano. Ele vem falando aqui que a 7ª turma do tribunal, esse aqui é da 1ª região, pessoal, que é do nosso tribunal aqui, tá? Que é o que toca a nós, aqui, que nos importa. Entendeu que uma empresa que se dedica ao comércio, aqui ó, varejista especializada em eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, atividades de monitoramento e sistema de segurança, que também sofrem muito com essa questão do CREA, não precisa de registro no Conselho Regional do CREA. A relatora do caso foi a desembargadora federal Ana Cartão. Por quê? Uma notícia é tão tranquila esse assunto dentro do tribunal, que no site eles colocaram como notícia.
entendeu? Ali, que eles entendem desta forma. Pronto. Esse, pessoal, é o embasamento que eu trouxe para vocês. Espero ter passado de uma forma bem didática para vocês, uma tranquilidade em relação ao que vocês têm ou não direito em relação a isso. O foco, pessoal, que eu acho que vocês têm que ter é o quê? Não atrair e não aceitar. É não atrair e não aceitar cobranças, exigências que não sejam realmente obrigação de vocês. Nossa área já é muito regulamentada, é muita dor de cabeça, é lidar com a concessionária de energia por compartilhamento de poste, que é outro problema que é um absurdo. Eu pensei em fazer a palestra sobre isso, mas é um absurdo. Eu acho aquele preço de referência, particularmente de 3,19, se não me engano, eu ainda acho alto, porque, eu vou até explicar. Porque você para pensar o seguinte, para que a concessionária está cobrando o compartilhamento do poste? Você tem que pegar na raiz. Por que tem isso? É simplesmente porque os postes são do Estado, não é da concessionária. A concessionária administra naquele momento, certo? Então, os postes são do Estado. E muito da rede, eu pego o exemplo do Maranhão, que era da SEMAR, eles já pegaram pronto ali. Aí é equatorial. Então, o valor ali, pessoal, não é para lucro. É para manutenção do poste. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, o raciocínio que vocês têm que ter. Isso a gente passa para os magistrados de forma tranquila e didática para eles. Eu não lembro se é 13,19, está na referência, mas hoje eles estão cobrando muito mais de vocês. Eu sei que tem gente que paga de 7, 8, 9, depende. Eles vão com a cara da pessoa, eles olham para a cara da pessoa e escolhem. Se você pega ali o valor de 3,19 que você paga, eu pergunto, um poste de energia, custo de manutenção, 3,19. Aliás, vocês já viram alguém dando manutenção em poste de energia? Entendeu? Assim? Agora para pensar o seguinte, que naquele mesmo poste, mesmo, tem no mínimo 4, 5 fibras passando, 4, 5 pessoas pagando simultaneamente. Então a gente vai multiplicando esse valor. Então o lucro é exorbitante, certo? É exorbitante. Então tudo se demonstra, você demonstrando a lógica, o raciocínio, fica tudo mais fácil de você alcançar seus direitos. Voltando aqui, a questão do CREA, eu acho primordial que mudem essa visão, que era até então atrasada, que vocês tinham essa obrigação. Isso quer dizer que o engenheiro ele é dispensável? De jeito nenhum. Só que do mesmo jeito que eu, exemplo, advogado, eu tenho que me fazer útil para a empresa de vocês, que ninguém quer casa de caridade, certo? Vocês têm que olhar, não, eu pago, barato ou caro, que tem que seja barato ou caro, mas eu pago e eu tenho um retorno daquilo, de fato, não é porque ninguém está me obrigando, não. Do mesmo jeito, é o engenheiro serviço técnico, entendeu? Então, assim, não tem a pessoa se tivesse obrigatoriedade de advogado da empresa, ia ser bom, mas não tem. Mas a necessidade, se o profissional é bom ali, ele se vende do mesmo jeito. Você pega um exemplo aqui, um grande exemplo que é um amigo meu aqui, o Alan, inclusive foi quem me indicou para mim fazer essa palestra. O Alan é um excelente profissional, entende? Eu tenho convicção que ele não é porque o CREA, ele é grande como profissional, não é porque o CREA exigiu que vocês tenham, não, é porque o trabalho dele é excelente, simples, entendeu? Até onde eu conheço, os clientes que a gente tem, é excelente. Então, esse tipo de profissional, ele sempre vai ter mercado, ele não precisa de CREA, que seja para ele. Por fim, pessoal, eu vou abrir agora para perguntas, mas eu quero novamente convidar vocês todos ir no stand. Lá no stand tem um QR Code. Eu quero que vocês vão lá, se inscrevam no canal lá. Não tem nenhum fim lucrativo. Estou com a dúvida tal. Ou me manda no pessoal, não tem problema, no celular, eu sou bem acessível. Ou pode mandar lá no próprio canal, assistir um vídeo.
Porque lá tem vídeos não só sobre isso aqui, eu tenho tudo isso aqui explicando, ponto a ponto, para a pessoa poder olhar com calma, se embasar, mas também fidelidade, que é outro gargalo. O pessoal não sabe como aplicar a fidelidade corretamente. Vou dar exemplo. É comum você ver o termo de fidelidade junto com o contrato de adesão. É normal. É raro, na verdade, quando você acha separado. Só que a Anatel, ela tem na resolução 632, ela tem a previsão de que é ilegal fazer isso. Você tem que colocar em folhas separadas. Aí eu sempre gosto de ir atrás do raciocínio, por que aquilo, né? Por que chegaram nesse entendimento? Por que foi separado? A gente foi pesquisar, é basicamente o seguinte, a Anatel tinha receio que se colocasse aquelas cláusulas miúdas, entende? Em contrato, ninguém olha, lá no finalzinho lá, fidelizando o cliente não via e assinava. Porque tem, o cliente de provedor tem tanto desde a pessoa mais humilde, lá do interior, do sertão, até juízes, desembargadores, entendeu? E pessoas de alto conhecimento técnico, né? Inclusive, o pessoal que também trabalha no ramo da internet, também usa a internet em casa. Então, assim, então, vocês têm que pegar e ter essa visão, tá ok? Ter essa visão de que eu não sou obrigado a fazer esse tipo de coisa. Essa questão que eu estava falando da fidelidade é um exemplo, mas tem vários, entendeu? Termo de comodato feito errado, ou não faz, entende? Eu sempre uso a filosofia, é o seguinte: se for para fazer mal feito, deixa do jeito que está, entende? O mesmo trabalho para tu fazer mal feito, bem feito, é o mesmo, literalmente. Você vai ter que se desgastar, vai te dar dor de cabeça. Então, assim, você quer, vamos fazer bem feito, só porque, o que acontece? Um cuidado que o profissional tem que ter. Não é a empresa que se molda ao jurídico, é o jurídico que se molda à empresa. Decisões administrativas, pessoal, é de vocês. Vocês são inteligentes o suficiente para tomar as decisões. Minha função é opinar e mostrar os melhores caminhos possíveis. Para quê? Para você, dono de provedor, poder tirar suas próprias conclusões, ok? Então, agora eu vou abrir para perguntas. Pega o microfone. Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar, gente, ela é legal. Tem pergunta? Tranquilo? Então, pessoal, eu agradeço vocês novamente a atenção. Ó, o homem chegando. Agradeço novamente vocês a atenção. Espero que considerem, espero novamente que vão lá, entrem e acessem o canal, fortaleçam essa iniciativa. É uma coisa que eu adoro falar da área, eu adoro conversar da área, e a gente sabe que é poucas pessoas que vai ter saco, é só a gente que está na área que gosta mesmo. Quem é de fora acha isso um saco. Então, assim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com vocês, que são donos de provedores, pessoas interessadas, para mim é prazeroso demais. Isso aqui é um prazer. Minha maior motivação foi vir aqui falar com vocês justamente por isso, para poder trocar essa ideia. Então, eu agradeço a vocês a palavra e vamos continuar com as palestras. Deixa eu... Bem,